Olá, a nossa ideia aqui é estar debatendo um pouco sobre a questão da democracia e da construção da soberania dos povos na realidade latino-americana, um pouco de todos os trabalhos que vêm sendo realizados, né, no âmbito das jornadas continentais, mas também no âmbito do MAB, né, compartilhar um pouco algumas discussões que a gente tem. Preliminarmente, eu acho que a gente precisa debater muito sobre como se dá a constituição dos nossos estados na América Latina, né? Toda essa realidade, né, que começa desde 1492, né, com a colonização pela Espanha, né, de todas as realidades e dos universos que viviam por aqui, e como isso vai traçando um cenário, né, de capitalismo dependente. E o que eu quero dizer com isso, né, do capitalismo dependente? É que a América Latina, ela sempre se constituiu como o lugar, né, de exploração intensiva de recursos naturais e também exploração intensiva de mão de obra, né? Então a gente vai se configurando como um continente, né, com um grande mercado consumidor hoje, mas um continente onde você pode explorar de maneira diferente a mão de obra dos trabalhadores e também um continente que você vai desenvolvendo e reinventando o capitalismo, formas de exploração dos recursos naturais. Isso é uma realidade porque também nós constituímos processos de independência na América Latina que não representaram verdadeiras rupturas, tanto com os modos de produção anteriores coloniais, como também não representaram a consolidação de verdadeiros Estado-nação. E o que eu quero dizer com isso? A gente não foi acompanhado de processo de verdadeira construção de soberania dos povos e realização de reformas básicas, né? Então, você tem a conformação de estados por determinados grupos da elite que eram atrelados à elite internacional, né? Então, você tem a constituição de elites que nunca se preocuparam e nunca se propuseram a construir verdadeiros projetos de país, verdadeiros projetos de soberania dos povos, com diferentes realidades, claro, de envolvimento dos povos nesses processos de independência, mas é como se nós tivéssemos vivido revoluções burguesas, né, no processo de independência que foram, de alguma forma, interrompidas pela dinâmica que as elites impuseram nas nossas realidades. Então, por exemplo, você vai conviver com um modo de produção escravista com o modo de produção capitalista, né? Você se apropria daquele modo de produção e se reinventa com ele, né? Então a gente não é essencialmente capitalista. Até hoje a gente tem a presença da escravidão. E o Estado, dessa forma como um Estado-nação, ele não foi um processo de real independência, né? Então você tem verdadeiras elites que conformam as estruturas republicanas e democráticas que na verdade conformam ao seu viés, então sempre marcados pela forte presença de oligarquias, que na verdade são determinados grupos de família, né, que tradicionalmente ocupam esses lugares. E você não tem, por parte dessas elites, a ideia de construir um projeto de nação independente e soberana, né? Porque para elas sempre foi muito mais vantajoso garantir o seu lugar na geopolítica capitalista de exportação de matérias-primas e de vivência de um capital rentista. Então, a gente não vivenciou nesse primeiro momento nenhuma perspectiva forte também de industrialização e investimentos em industrialização. A América Latina sempre foi caracterizada pela exportação de commodities e isso de diferentes profundidades e complexidades. Mas a nossa Biala também é um continente marcado por inúmeras experiências de resistência e de luta, né? Então, desde a resistência a todo o processo de colonização, a construção de uma grande integração, né? O elemento da integração latino-americana também sempre esteve presente, né? Nessa construção de uma identidade de povos latino-americanos e de uma unidade, né? Para você aprofundar de fato essas democracias e que isso nos levasse a aprofundar projetos de soberania popular. E aí a gente tem grandes exemplos, né? A Revolução Cubana desencadeia todo um processo. Ao mesmo tempo, muitos países da América Latina vivenciavam profundas ditaduras militares, né? Que já eram um anúncio de um aprofundamento, né? Das relações de dependência.
né, a gente vivenciou um ascenso democrático, né, dos anos 30, 40, numa discussão por conquistas sociais democratas, né. Então, isso não poderia acontecer na América Latina, então você tem a presença de vários golpes militares justamente para interromper esses processos de reforma de base, né? Chile, Brasil, Argentina, Uruguai. E você tem ali também no mesmo seio dessa discussão, né, que havia uma discussão na esquerda mundial da possibilidade de existência de outros modelos organizativos, né, a presença forte de uma ideologia socialista, a Revolução Cubana, né? E é interessante que a Revolução Cubana, ela justamente vai aprofundar o que é um modelo democrático. Então, ela expulsa do seu território essas elites, né, rentistas, né, alinhadas com o capital internacional, e isso é muito vantajoso para a continuidade do processo da Revolução Cubana, né, a saída total da burguesia do país. E investe, por exemplo, a primeira campanha do governo de transição socialista é justamente a campanha da alfabetização, né, que você sai de altos índices de alfabetização para nada, ou seja, de direitos, a necessidade e urgência de direitos básicos. Você realiza a reforma agrária, né, que são reformas básicas de uma democracia. E você também tem várias experiências de frentes de libertação, inclusive de lutas armadas, né, frente de libertação sandinista, frente de libertação da Guatemala. Então, tudo isso nutre um seio de que é preciso construir uma unidade de povos, né? É preciso construir um projeto de nação e disputar, e ir para a disputa disso, né? É preciso concluir os nossos processos democráticos. E aí a gente vivencia todo um ascenso de lutas de massa no continente, né? E logo depois vem as iniciativas. E todos esses ascensos, eles são importantes porque eles geram experiências históricas enquanto esquerda e progressistas, né, que nos servem de exemplo de estudo. E aí nos anos 90 a gente vivencia na América Latina uma grande onda neoliberal, né? Então você tem a privatização de vários setores, né? Chile, privatização da educação, privatização da energia, setores estratégicos e fundamentais para profundizar a ideia de democracia. E você tem uma série de outras medidas que são antipopulares para a classe trabalhadora. Então, o aprofundamento do neoliberalismo nos anos 90, ele é digerido com muito mau gosto pelos povos, né? E isso faz com que também se possa ter uma articulação ante essas medidas e reformas antidemocráticas. Você constitui a possibilidade, cria experiências, né, de organizações que foram se constituindo nesses anos 80, 90, de tomada, novamente, das estruturas do Estado, né, que são a onda dos governos progressistas dos anos 2000. Venezuela, Paraguai, Bolívia, Equador, Brasil, Honduras, que esses governos chegam ao poder e eles chegam justamente com a proposta de realizar reformas sociais básicas. Então, muitos países vão investir nas saídas das discussões constitucionais, né? Venezuela, né, que investe num forte processo de assembleia, de mudança constituinte. Equador também, Bolívia também. E aí eles trazem vários elementos para a gente novos, né? Que são essas experiências de garantia de direito à moradia, de garantia de direitos trabalhistas, de processos de negociação coletiva. Também dão saltos nessa relação de entendimento entre homem e natureza, né? E trazem novas perspectivas de direitos e de campo democrático para essas realidades. Isso é muito importante porque traz à classe trabalhadora ganhos concretos que permitem ser trabalhados de uma boa maneira de consciência de classe, experiências de construção de classe trabalhadora independente. Isso diferencia nos graus conforme essas reformas foram construídas nos países. Mas o elemento externo, né, aos nossos estados, ele é muito forte, que é o elemento imperialista, né, na América Latina. Ela sempre foi um território muito disputado. Então, esse elemento externo, obviamente, vai ser contra esses processos de avanço democrático e de aprofundamento, né, da identidade de classe trabalhadora, e vai haver a retaliação. Então, novamente se traz as forças militares em outros formatos e promoção de golpes de Estado, né? O Haiti 2004, Honduras
2000 e pouco, Paraguai, Brasil, né? Em que você tem uma completa entrada. E nesse cenário, a forte campanha contra a Venezuela também já colocada, né? Então, o não alinhamento mais com a política imperialista central, né? A construção de outros blocos econômicos, BRICS, né? A discussão a nível de sul global, isso incomoda muito e é preciso retomar o poder nesses estados. Então você tem um forte autoritarismo político, né? Então é contra os projetos de esquerda, de debate da esquerda, de aprofundamento de democracia, vem fazer justamente a disputa ideológica, né? E vai fazer essa disputa ideológica também no povo, né? Utilizando da comunicação. Então aí vem todo um processo de despolitização do discurso da corrupção, de que esses governos progressistas são governos absolutamente corruptos, a discussão de que esses governos, né, em 10 anos, 12 anos, enfim, não conseguiram construir todas as reformas e não conseguiram construir revolução, mas não se resolve, né? Os cubanos sempre dizem que a Revolução Cubana começou justamente com Martim no processo de independência. Então, as transformações que exigem a realidade latino-americana são transformações profundas que também exigem projetos de longo prazo, né? Também, essa frente da comunicação também vai atacar isso, vai atacar a ideologia de esquerda como um projeto inacabado. E também você tem forte pressão das empresas transnacionais aí por detrás, né? Arquitetando boa parte desses golpes. Existem grandes instituições financeiras internacionais, né? No caso do Brasil, o grande interesse sobre o petróleo. E aí, sem sombra de dúvida, a Venezuela é fortemente combatida como o mau exemplo, né? O mau exemplo daqueles que conseguiram profundizar mais esse processo democrático, consolidar melhor esse processo de soberania dos povos e que não vai se alinhar. E a Venezuela a importância petroleira da Venezuela, né? E a importância do petróleo e da energia no capitalismo é imensa, né? Então a gente precisa disputar e tirar isso, né? E cada vez vem se aprofundando essa campanha anti-Venezuela. E essa perspectiva de construção nossa também de longo prazo, ela é muito importante, né? Então você tem uma continuidade dessas dinâmicas de resistência dos anos 80, 90, por exemplo, na jornada, né? Que vem rearticular essa ideia de luta contra tratados de livre comércio da ALCA. Você também tem no último cenário as mulheres, né, profundizando a ideia de que não se pode construir democracia, não se pode construir revolução sem feminismo, com muita força. E também com muita força a resistência a essa talvez maior contradição do capital, que é a questão ambiental, que não se resolve. Então também muitos movimentos se rearticulam através disso e rearticulam projetos de soberania popular e projetos de soberania nacional. Se nós queremos fazer uma disputa por um aprofundamento da democracia, né? Hoje a gente está disputando o próprio conceito de democracia, né? Tentando sair só da democracia representativa e também construir projetos de soberania popular. A gente precisa também compreender a força que é o projeto que a gente enfrenta, né? O tamanho do nosso inimigo. E nesse sentido, as transnacionais, elas têm sido atores, né, que ingerem, né, sobre os aspectos econômicos, sociais e políticos com muita força. São atores muito difíceis de ser combatidos, né? Quem é a empresa Vale? São milhares de acionistas que a gente nem sabe onde está. E essa dificuldade de pressionar também quem é esse capital financeiro que compõe essas corporações, né? E como elas têm alterado toda a cadeia produtiva, a dinâmica de distribuição, né? Como nós temos uma concentração de riquezas, né, com essas empresas, como elas fazem a forte campanha aos serviços públicos, como elas trazem maior dificuldade, estão disputando o acesso a mercados, né, estão disputando os serviços, e elas trazem precarização do trabalho, né? Elas estão aqui na América Latina porque aqui as condições salariais são mais baixas, elas estão aqui porque existem setores estratégicos da natureza e da energia, elas estão aqui porque aqui é possível fazer lobby de captura corporativa com os estados e conseguir flexibilização ambiental, elas estão aqui justamente porque os nossos estados nacionais
eles são democracias mais fracas, né? Então, existe uma assimetria de poderes muito grande também na construção desse projeto que a gente quer fazer. E por isso a perspectiva internacionalista é tão importante para nós da América Latina. Essa unidade como povos latino-americanos é fundamental para enfrentar o poder dessas corporações e para, de fato, fazer uma derrota imperialista, né? Então, hoje, defender a Venezuela é defender esse projeto também, porque para nós é importante a resistência da Venezuela. É preciso existir uma Venezuela que não se subordina a tudo isso como um exemplo de construção de soberania dos povos e de democracia. É preciso que a gente se aprofunde no feminismo e na economia política feminista e solidária também, para a gente também avançar nesses conceitos. Eu acho que, sem dúvida, a gente vive um momento de refletir sobre a construção de nós como movimento de esquerda, entender as experiências históricas latino-americanas, aprofundar e disputar esse conceito de democracia, aprofundar as nossas relações internacionalistas, a nossa construção de unidade e, de fato, fazer a disputa do nosso continente, assim, porque as condições de vida que estão colocadas vão ser muito piores para o futuro.